Eu me sentia na obrigação de estar magra para não perder o papel, para não perder a capa de revista. Por que tem esse efeito sanfona? O que acontece quando a gente restringe demais? Você já deve ter reparado, né, que grande parte das pessoas que emagrecem rapidamente depois acabam sofrendo com o efeito sanfona. E aí, voltam a engordar tudo depois de um tempo. Geralmente, isso é culpa da urgência com que as pessoas buscam perder peso. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar por que as pessoas acabam investindo em dietas restritivas que colocam a saúde em risco e acabam não contribuindo para a reeducação alimentar. Para entender melhor sobre esse assunto, estou recebendo aqui hoje a atriz Samara Filippo. Muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Obrigada, prazer é todo meu. Obrigada por ter vindo. E também a nutricionista Lara Natassi. Muito bem-vinda, Lara. Tudo bem? Obrigada, Mari. Prazer. Bom te ver de novo por aqui. Muito bom. Samara, conta pra gente, você já seguiu alguma dieta radical? Quantas vezes você já fez isso? Já tomou medicamentos? Já se arrependeu? Como é que é a sua história com esse tema? Nossa, mas que mulher não, né? É uma pergunta que já né? fica aí. Eu trabalhei com imagem, eu trabalho com imagem desde os 18 anos de idade, assim, né? E fora isso, a mulher já tem uma pressão pra estar sempre... O tá linda vem acompanhado do emagreceu, o tá magra, tá linda, é sempre isso, né? E sim, eu já fiz dietas mirabolantes durante a minha vida inteira e tomei remédio numa época, no auge assim da minha carreira, fazendo novela, pra emagrecer, tomei a Fepramona, que é um remédio super forte, né, que inibe seu apetite, que mexe com sua parte neurológica. E tirei ele da minha vida depois de um tempo abruptamente e me deu um rebote. Nossa, que não dá nem pra explicar. Mas um rebote de fome, um rebote... Rebote de depressão. Rebote de engordar, como eu nunca tinha engordado na vida, me submeteu a uma lipoaspiração logo depois. E vem uma coisa, é uma bola de neve, né? Que a indústria faz raw com você. Lara, como é que a gente faz? É muita coisa, muita pressão, né? É muita pressão e sempre existiu, né? A gente já estava estudando um pouquinho sobre padrões de beleza, isso existe desde a antiguidade, né? Os padrões mudam, mas sempre existiu o padrão de beleza. Só que de um tempo pra cá, a gente começou a exaltar demais o corpo muito magro, né? E o corpo magro sinônimo de, não só de beleza, mas de sucesso também, e começou a aparecer a gordofobia, né? E a gente vê isso exaltado em todos os lugares, inclusive na mídia, né? Então a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Então, mas vocês não acham que isso está melhorando de alguma maneira? Como corpos mais diversos, mais plurais, vindo à tona, com a valorização, por exemplo, de algumas revistas expondo esses corpos, na capa, inclusive? Ou você sente que ainda falta muito? Eu acho que ainda falta muito. Eu acho que sim, as mulheres começaram a se colocar, estão tentando se amar mais, né? Porque a gente cresce nos odiando o tempo inteiro, se olhando e ter uma imagem... Eu tinha uma imagem completamente deturpada de mim mesma, sabe? E sempre fui, isso eu faço questão de sempre repetir, sempre fui inserida num padrão exigido e sempre me pediram para emagrecer 2 quilos para uma próxima produção, era sempre assim. Mas acho que tá vindo com mais potência, mas nossa, é passo de formiga, assim. Como é que você se sentia quando as pessoas te falavam isso? Quem te dizia isso? Um diretor? Diretores. Como é que você sentia? Eu sentia que eu tinha que emagrecer. Eu tinha que emagrecer, porque realmente eu devia estar fora do que eles estavam pedindo. Tampouco me questionava, tampouco esses assuntos eram, né, ferviam naquela época, como estão fervendo hoje em dia, em ebulição. Então, assim, eu me sentia na obrigação de estar magra para não perder o papel, para não perder a capa de revista, para estar sempre ali no metinho da profissão. Eu acho que isso é muito danoso, né, Lara? Porque essa busca pela beleza, pelo padrão, pelo corpo ideal, ela afeta, sem dúvida nenhuma, a nossa saúde mental, né? Porque a gente se sente não pertencente a um determinado espaço, a uma situação, a um trabalho, só porque a gente está, teoricamente, 2 quilos acima do peso. É uma frustração, né? Vira uma frustração, um fracasso pessoal muitas vezes, né? Por não estar dentro do padrão, né? E aí a gente, através desse sofrimento, muitas vezes a gente busca soluções, né? Que podem não se encaixar muito bem na nossa rotina, né? Então, é muito comum isso acontecer, a pessoa se privar demais de comer, né? A pessoa se impor padrões de alimentação ou de treino ou restrições severas para conseguir emagrecer e chegar nesse padrão que muitas vezes é irreal, né? Esse que é o problema. Então, e você acha que essa urgência de emagrecer é justamente assim, preciso agora resolver essa questão e aí vai para a dieta mais restritiva? É assim que funciona?
O que acontece? A gente é imediatista, né? Em todos os aspectos da vida. E quando a gente vai fazer uma dieta restritiva, e cada vez aparece uma dieta nova, né? Cada vez aparece uma solução milagrosa diferente e que muitas vezes, por curto prazo, vai funcionar, né? Então, se a gente faz uma restrição severa na alimentação, a gente consegue emagrecer, né? Através, muitas vezes, de muito sofrimento, mas o resultado aparece no curto prazo. Ninguém está preocupado com o longo prazo, porque o problema é esse, né? No curto prazo aparece, mas no longo prazo a gente vai ter que rever isso, porque as consequências podem ser ruins, principalmente para a manutenção do peso, né? Cada dia aparecem mais e as pessoas são imediatistas, então sim, existe essa busca e é muito sedutor quando a gente ouve dizer que uma estratégia milagrosa vai causar perda de 10 quilos em uma semana ou 10 dias, né? Então é difícil para uma pessoa que quer emagrecer, que quer chegar num padrão, que está toda hora confrontada com esse padrão, não ceder a essa tentação aí. Que outras dietas? Já fiz da sopa. Eu não vou conseguir lembrar de tudo, mas eu mentia muito, né? Naquelas entrevistas da revista, então, o que você come no café da manhã? Eu falava, um mamão, um queijo branco. Tira. Uma grande mentira, gente. Tava me enganando ao público, entendeu? E quando você fazia essas dietas mais restritivas, Samara, você tinha consequências físicas, além desse rebote, por exemplo, que você falou da depressão? Você sentia mais cansaço, fraqueza? Senti o mau humor, né, que é o mau humor clássico, que é quando geralmente você quer tirar os doces da sua vida, né, senti uma tristeza, era uma tristeza mesmo, era um sacrifício, eu acho que não é para ser um sacrifício, entende? A alimentação pode ser saudável, pode ser prazerosa, com você, né, tendo um lugar gostoso de comer, com alimentos saudáveis, sem ser um sacrifício, sem ter que chorar por isso. Então, assim, a gente se coloca em risco, inclusive, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, esse tipo de loucura. Sim, a primeira coisa que pode acontecer é a falta de nutriente, né? O organismo precisa de nutriente para trabalhar direito, né? Para o metabolismo funcionar bem, para o intestino funcionar bem, para a gente ter uma pele normal, para ter imunidade, né? Agora, inclusive, a gente precisa cuidar da imunidade hoje em dia, mas para todos os processos funcionarem direito. Então, se a gente não tem nutrientes específicos, o organismo não vai funcionar direito. Então, pode ter alguma doença, pode ter mal-estar, pode ter tontura, fraqueza, falta de disposição, até o humor pode mudar, né? Além de ser mais um estresse para o nosso corpo, faltam nutrientes, até para o funcionamento cerebral ser ok, né? Aprendizado pode interferir, a gente pode ter uma anemia, então são várias as consequências. Além da perda de massa muscular, então flacidez é uma outra consequência de uma dieta restritiva, né? Quando a gente não tem, por exemplo, proteína suficiente, até carboidrato falta na dieta, a gente pode sofrer com perda muscular. Então mas é tão muito louco importante. Você tá falando, né? Porque a nossa cabeça funciona assim, bom, tudo bem, mau humor, bem, faz parte da dieta, mas flacidez eu não quero. Então eu não vou fazer flacidez, né? Porque é isso que convence, na verdade. Quando a gente está nesse lugar do pensamento só estético, né? A gente tem que usar esses argumentos para falar, gente, ó, se você fizer uma dieta restritiva, você pode ficar flácida, né? Sem contar o efeito sanfona, que é o nosso tema aqui, né? Por que tem esse efeito sanfona? O que acontece quando a gente restringe demais? Bom, primeiro que quando a gente restringe, a gente come muito menos do que a gente precisa, do que a gente gostaria, certo? Então a gente não consegue manter essa restrição por longo prazo. Então, normalmente tem data para acabar essa dieta, né? Quando a gente perde muito peso, em pouco tempo, a gente perde massa muscular. A gente perde um pouco de gordura, um pouco de líquido, mas perde muito músculo. Quem gasta mais energia no nosso corpo é o músculo. Então, quando a gente perde músculo, a gente passa a gastar menos energia. Agora, você imagina depois de fazer um tempo de dieta, não aguentando mais fazer essa restrição alimentar, com fome, com mais tendência a respostas alimentares a perturbações emocionais, porque isso acontece também, né? Porque a gente associa emoção com comida. Depois de um tempo, com menos músculo, gastando menos energia, quando a gente volta a comer, a gente volta a ganhar peso. Só que quando a gente volta a ganhar peso, a gente não ganha massa muscular que a gente perdeu, a gente ganha gordura. Então, com o tempo, a gente vai mudando, inclusive, a composição corporal. E continua gastando menos energia, porque quem gasta mais é o músculo. Então, com o tempo de dieta, a gente pode perder muito músculo, ganhar muita gordura e, às vezes, estar até com um peso maior do que no começo. Isso é o efeito sanfona, né? O fato de emagrecer e voltar a engordar e mudar a composição corporal. Você teve vários desses períodos? Tive. Mas aí eu já entro num lugar, Mari, realmente eu nunca fui obesa, nunca saí desse coisa do padrão da beleza aqui, Ana. Eu sempre estive inserida nisso, mas sempre foi a minha imagem no espelho por a sociedade tá sempre oprimindo, né, nossos corpos, nossas decisões. Então eu sempre me senti fora do padrão. Não, tem que emagrecer. Aí engordava um pouquinho a mais, tô gorda, tem que emagrecer de novo. O único momento mesmo que eu senti essa mudança drástica no meu corpo
Foi essa época que eu cortei, né, os remédios e veio esse rebote. E na gravidez, que a gravidez é um lugar também que a mulher muda o corpo, gente, ponto final. E essa urgência de querer voltar ao corpo ideal de novo também é muito nocivo pra gente. Então, mas é curioso você falar isso, né? Porque quando eu te via na televisão, e a gente tem a mesma idade, pra mim era um alívio, no sentido de, tipo, não era uma pessoa absolutamente magra, esquálida, mas era alguém que estava mais perto de algo possível e real. E que era linda, maravilhosa. Então, assim, era um alívio pra quem estava assistindo. E, na verdade, a gente não sabia que você estava ouvindo isso, tipo, emagrece, emagrece, emagrece. Mas é muito louco também a gente olhar pra uma mulher que a gente admira e ver que ela tem celulite, sabe? E ver que um peito é um em cima, um mais embaixo, e que somos diversas. Então, a gente derrubar agora algumas dessas crenças que são muito frequentes sobre as dietas. Vamos lá? Vamos lá, Lara, comer carboidrato à noite engorda? Não, claro que não. A gente pode comer carboidrato em todas as situações, em todos os períodos do dia, sem problema nenhum. O que a gente pode fazer, o carboidrato é sempre vilão da dieta, né? Então as pessoas sempre se preocupam com carboidrato. O que a gente pode priorizar é consumir carboidratos que tragam saciedade, que tragam mais nutrientes. Em qualquer hora do dia, porque não é do jantar que vai ter algum problema. Então a gente pode escolher os carboidratos mais ricos em fibras, por exemplo, que vão dar mais saciedade, vão contribuir para o metabolismo, para o funcionamento do intestino, prevenir doenças, e vão ter mais nutrientes também, vão ter mais vitaminas, mais minerais. Então se a gente puder escolher esses carboidratos, ótimo, mas não precisa ficar sem comer à noite não, de jeito nenhum. E o jejum é sempre um grande aliado da dieta? Depende. Aí o que a gente pode falar é que a gente tem que individualizar cada caso, né? Porque se a gente for comparar o jejum intermitente, por exemplo, que é uma outra estratégia que está muito na moda, né? Com uma restrição de calorias que seja compatível com uma perda de peso equilibrada, os dois, em qualquer estudo científico grande, com grandes populações, mostram exatamente o mesmo resultado. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de jantar um pouco mais cedo e não tem o hábito de tomar café da manhã, você já faz jejum intermitente, porque é ficar de 14 a 16 horas sem comer. E ok. Agora, se você é uma pessoa que costuma comer um pouco mais tarde, que dorme um pouco mais tarde, que faz o café da manhã, muitas vezes fazer o jejum intermitente pode ser uma agressão para o seu corpo. E você pode não conseguir manter um protocolo que seria ter refeições balanceadas no resto do dia. Então você pode ficar em jejum por um tempo e aí depois compensar nas outras refeições e não adianta nada. Por isso que a gente tem que ver caso a caso. Então se a pessoa tiver esse hábito, ok, a gente tem como mexer na alimentação e o importante é o todo, né, todo o resto do dia, né, e os outros hábitos relacionados a perda e manutenção de peso. E como são os outros hábitos? Porque não é só alimentação, é sono, é exercício físico, é gestão de estresse, é a forma de comer, é o ambiente e a genética. Então tem que ver tudo isso antes de propor a estratégia. Por isso que é super importante conversar com um profissional, ter uma estratégia individualizada mesmo. Vamos para mais um mito. Um cardápio cheio de alimentos light e diet é perfeito para perder peso? Vai ser perfeito para a indicação específica também, porque muitas vezes o diet não vai ter um nutriente, por exemplo, o diet indicado para o diabético não vai ter açúcar, mas vai ter mais gordura, e aí o valor calórico é o mesmo. Então, tem esse fato, né, que um nutriente pode ser substituído por outro e o valor de energia ser exatamente a mesma coisa, e tem o fato de que muitas vezes a pessoa opta por diet light e come o dobro ou o triplo da quantidade também. Então, não, é um mito também. E beber água em jejum com limão emagrece? Não, infelizmente não. Senão tava todo mundo magro, né, hoje em dia. Um monte de gente faz isso, né? Pois é, não é legal porque o limão é cheio de vitamina C, tem bastante antioxidantes, mas a água em jejum com limão não vai emagrecer e para algumas pessoas pode ser até prejudicial, porque o ácido do limão pode ser prejudicial para o esmalte dos dentes. Então tem muito dentista aí trazendo essa situação pra gente, então a gente tem que ver com carinho isso também. Tenho vários amigos que fazem isso e aí eles usam canudo metálico, né, para não poluir o ambiente, então tem o canudo metálico para não estragar o esmalte, toma com canudinho. Porque realmente estraga o esmalte do dente, mas para perda de peso não existe nenhuma comprovação científica disso. E comer várias vezes ao dia é melhor que pular a refeição? Também depende, esse que é o problema, né? Tudo depende. Essa vai ser a resposta base, né? Não tem resposta fácil. Por que acontece? Para a pessoa que está acostumada a fazer 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, se ela simplesmente acrescentar lanchinhos para fracionar mais a alimentação, ela vai estar acrescentando calorias aí e é capaz até de engordar. Agora, tem as pessoas que quando ficam muito tempo sem comer, ficam mais ansiosas e exageram numa próxima refeição. Para essas pessoas é interessante sim isso, pela prática de consumo
consultório, eu faço 30 anos de consultório já, eu percebo que a maioria das pessoas, né, fica muito tempo sem comer, exagera numa próxima refeição, fica com mais ansiedade. Então, nesse caso, vale a pena você pensar em planejar um lanchinho e mexer na próxima refeição para comer um pouco menos. E já que a gente está falando sobre mitos e verdades, e os alimentos termogênicos, hein? Café, pimenta, gengibre, será que eles funcionam mesmo para acelerar o nosso metabolismo? É o que a gente vai ver agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Vira e mexe, a gente ouve falar de alimentos milagrosos que de uma hora para outra ajudariam a gente a emagrecer ou a melhorar nossa disposição. Entre eles, os termogênicos sempre aparecem na lista. É a pimenta vermelha, o gengibre, a cúrcuma, a cafeína presente no chá verde, no café e no guaraná, o alho e entre outros alimentos. Capazes de acelerar o metabolismo, eles também fazem o seu corpo acelerar a queima de energia. Mas será que isso já é suficiente para ajudar a gente a emagrecer? Se você tá achando que os termogênicos são capazes de fazer milagres, pode esquecer. De nada adianta você colocar esses alimentos na sua dieta e esperar que eles ajam sozinhos. Isso porque, para eles funcionarem de forma eficiente, eles precisariam estar em uma dieta equilibrada e junto com uma prática regular de exercícios físicos. Um estudo publicado no periódico Internacional da Obesidade em 2010 mostrou que o consumo de termogênicos é capaz de aumentar a quantidade de gasto calórico em até 5%. Ou seja, quem gasta 2.000 calorias é capaz de gastar mais 100 calorias com o consumo de termogênico. Mas isso é muito pouco, 100 calorias é tipo 2 maçãs. Pensa que seria necessário reduzir 7.700 calorias para você queimar só 1 kg de gordura. Além disso, são necessárias mais pesquisas para confirmar a eficácia dessas substâncias e a sua segurança em humanos, conforme sugeriu um artigo publicado no periódico Advances in Nutrition. Isso porque a maioria dos testes é feita em animais e em doses muito altas, o que dificulta a análise em humanos. Mas alguns estudos realmente sugerem que eles podem ajudar na perda de peso, só que de outra forma, como por sua ação anti-inflamatória, melhorando as funções corporais, ajudando na saciedade ou até ajudando a disponibilizar a gordura estocada como combustível na atividade física. Mas ainda assim, só a substância não seria capaz de oferecer um resultado positivo no emagrecimento. A verdade é a seguinte, o importante é saber que não há milagre. E nem todo mundo pode consumir termogênico, viu? Isso vale para gestante, lactante, criança, idoso, quem tem pressão alta, arritmia e problemas estomacais. E como esses tipos de alimentos podem aumentar a disposição de energia pelo corpo, eles podem causar efeitos negativos em pessoas que têm insônia, enxaqueca, ansiedade e síndrome do pânico. Em todos os casos citados, se você quiser começar a tomar termogênicos, o ideal é que você peça ajuda de um médico para saber se é necessário mesmo. Bom, eu adoro pimenta, gengibre e café tô tentando diminuir. O que dizem os últimos estudos sobre os termogênicos? Então, primeiro, o alimento que tem essa característica de ser termogênico é aquele que dá um pouco mais de trabalho para o corpo para ser digerido. Então, ele gasta um pouco mais de calorias para ser digerido do que os outros alimentos, porque a gente gasta calorias na digestão, né? Então, o termogênico que tem esse efeito, ele gasta um pouco mais, tanto que a gente sente mais calor quando a gente consome, né? E tudo isso. Só que esse gasto adicional é muito pequeno. Então, assim, os estudos dizem que não vão fazer diferença em relação à mudança de hábitos, em relação ao que a gente come. É muito pouco, então a gente não pode considerar isso uma vantagem desses alimentos, não. Para emagrecer, mas se der prazer, tudo bem, né? Legal, super legal. E para esquentar também um pouquinho é bom. É bom. Agora que a gente tá já entrando no outono mesmo, né? Agora, conta uma coisa, que quando a gente tá falando de efeito sanfona aqui, né? O fato da gente emagrecer e engordar, quando a gente faz essas mudanças muito rápidas, muito radicais, o que pode trazer para a saúde do nosso corpo? A longo prazo. Várias consequências, né? Primeiro, até o funcionamento do corpo como um todo, né? O funcionamento cardiovascular. Você imagina um coração que bombeia sangue para 80 quilos. E aí, de repente, ele começa a bombear para 60 quilos e volta para 80, porque o efeito sanfona é exatamente isso, né? Você emagrecer e voltar a engordar. Então, isso é muito ruim, né? Agora, o que a gente pode trazer como consequência já muito comprovada é o aumento de gordura corporal. Quando a gente aumenta a quantidade de gordura do corpo, a gente tem mais inflamação no corpo, porque o tecido gorduroso, ele
inflama mais, né? E com isso a gente tem mais suscetibilidade a várias doenças, como por exemplo, aumento de pressão arterial, problemas cardiovasculares em geral, resistência à insulina, né? Então essas doenças podem ser consequências, né, do efeito sanfona, claro, a gente vai considerar a predisposição de cada pessoa, né? Mas isso pode acontecer também, fora problemas ortopédicos, né, por estar com um peso um pouquinho acima, então a gente vai fazer com que as articulações sejam mais forçadas, né? Então tem mais força nas articulações, então todos esses problemas ortopédicos são importantes. Os estéticos, né? Até alguns tipos de cânceres são relacionados ao aumento de gordura corporal, então tudo isso deve ser considerado, né? Então não adianta nada a gente perder 10 quilos para depois engordar 15, isso é ruim pra gente, né? Como até condição emocional por causa da frustração, mas é ruim pro corpo porque ele não vai suportar tanta mudança assim e pro acúmulo de gordura. Quantos quilos você já chegou a perder uma semana, assim, você lembra? Tipo, o máximo? Na época do remédio, eu emagreci uns 15 mais ou menos. Em uma semana? Não, em uma semana não, emagreci num todo, assim. Tá. Mas foi bem rápido, o remédio faz esse imediatismo, né, a curto prazo, acho que prejudica muito. E foi pelo menos, acho que em um mês eu cheguei a perder o que eu queria. Quer dizer, muito quase rápido. tipo 1 quilo a cada 2 dias. Por aí. Tem um limite, Lara, de emagrecimento? O que é o saudável pra gente considerar? Tipo, você emagrecer, sei lá, em uma semana, ou em um mês, em 15 dias? Então depende muito da pessoa, do metabolismo, né? Mas Depende de as quanto ela tem de peso pra recomendações, perder também, né? As recomendações é de 10, 15% do peso em 6 meses, normalmente. 10 ou 15% em 6 meses. E todas as associações de nutrição nacionais e internacionais consideram que a gente deveria retirar, por exemplo, a pessoa gasta 2.000 calorias por dia, mais ou menos 500 calorias, até no máximo 750 por dia a menos, né? Então não muito menos do que isso, para não ocasionar realmente essa perda de massa muscular e nenhuma outra consequência ruim no corpo. Mas a gente consegue individualizar, né? Sempre, né? Então é sempre importante acompanhar e verificar como é que está sendo essa perda. Mas então, só pra gente dar um exemplo, se a gente estiver falando de uma pessoa de 70 quilos, ela pode perder até 7 quilos em 6 meses. Você pensou? Né? Um Mais quilo ou menos por um mês. quilo, um quilo e pouquinho por mês. Que é bem frustrante pra quem tá tentando É emagrecer. devagar, é por isso que é difícil a gente comparar isso com as promessas milagrosas de hoje em dia, que Sim. prometem realmente a perda desses 7 quilos em menos de um mês, às vezes, né? Só que as consequências são ruins, esse que é o problema, a gente tem que pensar no futuro, no nosso futuro e na nossa saúde, né? Porque, como eu falei, não adianta nada perder 10 e engordar 15, né? E ter todas essas consequências ruins pro corpo. Samara, na tua opinião, por que é tão difícil manter o peso depois de uma dieta? É o que a doutora explicou, né? A ansiedade é comer em dobro, é querer recompensar, né, o que você deixou de comer lá atrás. É uma possível mudança emocional também que você sofre. Eu acho que talvez seja isso, é a compensação mesmo, né? Mulheres principalmente que entram nesse mito do terminou um relacionamento, tô mal, vou comer. Isso aí é série de Hollywood também, né? De Netflix tem milhões de exemplos. Tá mal, levou fora, abre Vai um pote com de sorvete no vai pote criar. com a colher, né? Quantas vezes a gente já não viu essa cena? É um estereótipo, né? É um estereótipo. Isso. O assunto de hoje aqui no Conexão Viva Bem é dieta restritiva e o consequente efeito sanfona, um assunto que gera dúvidas e muita curiosidade nas pessoas. Vamos ver o que tem sido notícia sobre esse assunto? Estupro alimentar não existe, segundo nutricionistas. Esse assunto virou polêmica quando a coach de emagrecimento Maíra Cardi falou sobre a violência que pessoas em dieta sofrem ao serem obrigadas a comer. O que vocês acham desse tipo de comparação? Não tem comparação, né? Não dá para comparar uma atitude violenta com alimentação, né? Então, não tenho o que falar sobre isso, não dá para comparar. Fora que já relativiza tanto o estupro em si, que é índices altíssimos, né, de feminicídios no nosso país. É um absurdo, É um jeito de chamar a atenção muito enviesado, né? Pra que fazer isso, né? Não tem necessidade e assim, a gente tem que cuidar da nossa alimentação com prazer. A alimentação é tudo pra gente viver, né? A gente come todos os dias, a gente tem que ter uma boa relação com a comida, né? Então, vamos manter essa boa relação. Agora, pra finalizar, é possível emagrecer de forma saudável e ao mesmo tempo rápida? É possível e depende do que a gente entende por rápido, né?
é muito rápido, vai ser ruim para o corpo. Então é importante que seja no ritmo de cada corpo e a gente vai acompanhando. É possível acompanhar a perda de gordura corporal. A gente consegue ver isso através de exames específicos. Então acompanhar é muito importante, e é importante também a gente emagrecer de uma forma que não seja agressiva para nós, nem em termos físicos, nem em termos emocionais, fazendo o que é possível de fazer e manter. Que além de tudo isso, achar prazer em ser a gente, né? Em ser a gente mesmo, assim, porque eu acho que isso é o fundamental. Quando a gente tá feliz com a gente, aí a gente consegue fazer uma dieta com, né? Não precisa nem fazer dieta, daí a gente consegue emagrecer sem fazer esforço, né? Um hábito saudável em todas as áreas da nossa vida, né? A gente tem que se aceitar e a gente tem que achar prazer na gente mesmo, né? E não se comparar com os outros, se comparar com a gente mesmo, né? Então eu quero estar melhor do que eu estava ontem, eu não quero estar como a blogueira ou como a outra pessoa que eu vi, né? Então eu quero estar na minha melhor versão. É isso que a gente tem que pensar. Né? Para isso, às vezes, é bom fazer dieta de rede social, né? Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda, você é maravilhosa e bola, segue o baile. É isso, né, gente? Cada caso é único e é sempre importante buscar auxílio de um especialista, de um médico, de um profissional de saúde. Então, tá a fim de ganhar ou tá a fim de perder peso? Procure um nutricionista. Certamente, uma nutricionista ou um nutricionista vão saber qual é o melhor caminho para você. Obrigada, Samara. Obrigada, Lara. Adorei. Prazer ter vocês aqui. O papo foi muito bom. Até a próxima. Qual?